A disseminação da cultura de paz é essencial para uma nova forma de desenvolvimento, com mudanças verdadeiras, comunidades habitáveis e um mundo mais sustentável. A paz em prol da ecologia permite um espaço legítimo para a ciência, criação construtiva e empenho humano em harmonia com o meio ambiente. Nesse sentido, surgem as Semanas de Paz, em diferentes cidades do mundo, para propagar ideais pacíficos em prol de um planeta melhor. Está começando o Ecoideias, e no programa de hoje a gente confere a relação entre paz e ecologia através da Semana de Paz de Bauru, no interior de São Paulo. A semana está inserida no calendário de diferentes cidades em prol de um mundo mais pacífico para todos os terráqueos. Conversamos com a Bel Soteiro, uma das organizadoras da Semana de Paz. Ela nos conta como as atividades ajudam a promover os ideais de paz e ecologia. Bel, qual é a importância da cultura de paz? Bom, Patrícia, você vê como que está o dia, hoje em dia, o mundo, né? Em 5.000 anos, aproximadamente 15.000 guerras. A gente vê nos noticiários, a gente não precisa nem assistir noticiário. Nós vemos no nosso dia a dia, as relações como estão. Assim, é impossível dizer que há paz no momento, né? Então, assim, a cultura de paz, ela se faz imprescindível. Você citou a guerra, né? Você acredita que ela faz parte do ser humano, afinal a história da humanidade é uma história de conflitos, de grandes guerras. A gente tem conflitos no trabalho, conflitos familiares, conflitos pessoais, conflitos nas relações internacionais. Como que fica a questão da guerra em relação à cultura de paz? Tem duas escolas de pensamentos, né, assim, em relação a isso. Uma diz que realmente o homem nasceu já para guerrear e está dentro dele. A outra diz que não, que o homem ele é feito pelo seu meio social e ele é um produto do meio. Na verdade, assim, se a gente for pensar corretamente, não importa assim, qual a resposta para isso, porque não adianta assim, saber a razão, né? Tipo assim, se eu souber a razão realmente de onde vem, né, eu vou conseguir, será que a gente consegue? Tipo, eu vou entender de onde vem essa ânsia do ser humano de guerrear. Não é isso que vai parar com isso, na verdade. Então, vamos considerar que nós vivemos em guerra. Então, assim, a partir do momento que eu falo seriamente, eu quero viver em paz e eu quero propagar essa paz, então assim, não importa se ela vem de mim mesmo ou se ela vem da sociedade. Importa assim que a guerra está dentro de mim. Eu faço a guerra no dia a dia, a partir do momento que eu sinto ódio, que eu sinto cólera, que eu tenho ciúmes, que eu tenho raiva, que eu tenho inveja, que eu penso só nos meus interesses. Então assim, é só assim que a gente vai começar a mudar alguma coisa, quando a gente olhar para dentro. Com certeza. E como que vocês pensaram, né, as atividades da Semana de Paz para promover a ideia de paz? Você pode observar assim, que as atividades estão bastante voltadas realmente para observar esse eu, né, esse movimento de entrar em si mesmo. Então temos muitas meditações, hoje tem uma palestra, Paz e Realização. O tema justamente é esse, é possível viver em paz no mundo caótico, em guerra. Temos movimentos de dança circular, são movimentos assim, realmente que acolhem e interiorizam, né? Assim, para a gente olhar para dentro de si mesmo. Como que você vê que o público que frequenta a Semana de Paz vai depois espalhar essas ideias, né? Como que ficam essas ideias além das atividades promovidas pela semana? Se as pessoas que estiverem participando realmente, seriamente, vierem com o intuito de se autoconhecerem e se encarar realmente, não, é isso mesmo, o problema começa em mim, assim como as soluções também. Começa por aí, né? Na verdade, nem pensar em problema, realmente pensar em se conhecer e aproveitar mesmo as atividades. Então,
Se o público que vem e gosta e quer seguir realmente, seriamente nesse caminho, a gente espera assim que as pessoas aproveitem realmente. Com certeza. E o nosso programa se trata de ecologia, né? Como fica a ecologia relacionada com a cultura de paz? Como as guerras podem afetar a ecologia? Então, somos um só. Nós estamos vivendo assim muita divisão, né? Então, assim, as divisões de religião, de partidos, nacionalismos, fazem com que acreditemos que as coisas são separadas. Mas nós somos um só, nós somos um todo. Se eu cuido bem de mim, dos meus pensamentos, eu vou cuidar bem do meu microambiente e isso vai se estender. A gente vê assim que a guerra é um produto mesmo do conflito do ser humano e acaba destruindo tudo. Se eu resolvo, se eu percebo que esse conflito sou eu preciso resolver a mim mesma, isso vai assim trabalhando de uma forma invisível ali no meu meio e vai se propagando, né? É uma coisa que acontece realmente, não é mágica, não tem receita, mas é trabalhar consigo mesmo. E a guerra, ela destrói a natureza também, né? Ela polui o ar, ela polui o ambiente, tem conflitos históricos que destruíram territórios por períodos indeterminados de tempo, como Chernobyl e etc. Exatamente. A ambição, né, do ser humano também, né, de querer sempre mais e destruir o outro para pegar o do outro, para invadir o do outro, né? Faz com que eu vá destruindo tudo e matando tudo, é uma coisa horrível. E até a questão também dos animais, né? Assim, não vou entrar muito na questão, mas o fato de eu ter que matar um animal também para me alimentar disso, né? Eu acho que isso já serviu algum tempo atrás, mas assim, podemos repensar isso de repente, né? De estar usando de outros meios para se alimentar, e também é uma forma de destruir a natureza. Porque assim, você acaba usando muita água para conseguir 1 quilo de carne, você acaba usando muito espaço, desmatando áreas para usar de pasto, como pastos, né, também. E isso também tem a ver. E assim, a gente vai falar também um pouquinho nas nossas atividades sobre o nascer em paz, né? Temos uma roda de conversa sobre nascer em paz com a Denise e temos também um filme que vai falar do começo da vida. Porque se a criança vem ao mundo de forma pacífica, é diferente de uma criança que vem ao mundo num parto violento, por exemplo. Depois do intervalo, a gente confere como as atividades da Semana de Paz contribuem para a qualidade de vida dos participantes. O Ecoideias volta já! Viemos até Arealva conversar com a Flávia Toquete, que é presidente do Instituto Noosfera e articuladora de redes de cultura de paz. Ela nos conta como se deu a implantação da cultura de paz na região de Bauru e Arealva e como que está sendo a propagação desta ideia. Para da gente construir a paz. Flávia, como que surgiu a ideia de trazer a cultura de paz para a região de Bauru e Arealva? Bom, eu há muitos anos atrás morava em São Paulo e me deparo com uma informação chamada ciência da lei do tempo. Essa ciência, ela unifica informações das mais diversas fontes. E como ciência, ela adota o Pacto de Paz como Nicholas Hurrish como uma bandeira planetária de cultura de paz, né? E para a propagação da própria ciência da lei do tempo como uma ferramenta de cultura de paz. Então, estudando a ciência da lei do tempo e os estudos do professor José Argüelles, eu fico conhecendo o Pacto Internacional de Nicholas Hurrish, que foi um pacto assinado em 1935 em Washington, nos Estados Unidos, por 22 países das Américas, cujo lema é onde há paz, há cultura, onde há cultura, há paz. Nicholas Hurrish exaltava a cultura como o legado mais importante de toda a humanidade, porque a cultura ela é toda abarcante. Ela abarca todas as ciências, né, todas as diferentes formas e expressões artísticas e todas as diferentes maneiras e formas espirituais que existem no planeta. Então, quando eu conheço essa informação, eu decido propagá-la, aonde quer que eu esteja, na verdade, né?
como que a organização pública, como que a população recebeu essa ideia? Eu saí realmente conversando com pessoas e cheguei a vereadores, nós fizemos toda uma articulação e conseguimos, junto com um grupo de apoiadores, porque isso não é um trabalho que se faz sozinho, porque eu a princípio comecei a sensibilizar amigos e pessoas mais chegadas que me ajudaram a replicar toda essa informação entre seus amigos e surgiu um movimento em rede muito bonito, onde nós conseguimos chegar às câmaras municipais, tanto de Bauru como de Arealva, e, enfim, fazer uma conexão com vereadores que nos ajudaram nessa articulação. E qual o papel da educação, né, na cultura da paz? A educação na cultura da paz é fundamental, porque nós temos que criar condições e educar crianças para que cultivem essa informação em suas vidas, né? Então é fundamental o trabalho da educação para que a gente possa ter uma geração vindoura consciente do seu direito de viver em uma cultura pacífica ou de se tornarem pacifistas, né? E quais os significados dos símbolos da cultura de paz, né? Existe a bandeira, existe um hino. Gostaria que você explicasse mais sobre esses símbolos. Então, a bandeira da paz, ela foi concebida por Nicholas Hurrish. É importante a gente salientar que o símbolo que ela traz, que é o círculo, que abarca as 3 esferas, isso não foi criado por ele, senão que ele, como pesquisador, arqueólogo, visitou muitos sítios arqueológicos no planeta, na China, nos Himalaias, no Egito, nos Estados Unidos, e encontrou esse símbolo gravado nas mais diversas manifestações artísticas, desde cerâmicas neolíticas até o Templo do Céu de Pequim, em rochas nos Himalaias. Então ele adotou um símbolo que não é especificamente de nenhuma nação e que significa a tríade, que pode ser o passado, o presente e o futuro, ou todas as artes, todas as ciências e todas as espiritualidades como a cultura planetária. E a música que a gente viu as crianças cantando? É uma música que a gente costuma dizer que é o hino da paz. Na verdade é uma composição do Nando Cordel, né, que é um artista popular. Ele compôs realmente para homenagear todo esse trabalho da cultura de paz. Ele não é um hino oficial, mas é adotado pelas pessoas do movimento como se o fosse. Paz pela paz, a liberdade. Paz, pela beleza de te amar. E como as atividades que são realizadas em Arealva, em Bauru, nas diferentes cidades do Brasil estão conectadas, enfim, conectadas com essa coisa de mudar o universo, a vibração com outros países também, com atividades nos mais diversos locais? Então, esse é um movimento mundial. O dia 25 de julho, ele é celebrado mundialmente como Dia do Perdão Universal, né? Por conta disso, nós adotamos esse dia como Dia Municipal de Cultura de Paz, porque aí a gente consegue sincronizar ações em diferentes países para que ao mesmo tempo haja uma onda de pensamentos e intenções e ações positivas, né? Porque a gente sabe que tudo é energia, nós estamos vivos por conta da luz solar, existe fotossíntese. Essa é a síntese da luz que faz a vida acontecer. Então, quanto mais nós nos ocupamos e ocupamos a nossa mente e coração com ações positivas, a cultura mesmo da arte, né, da propagação artística, das palavras belas, dos bons pensamentos, das boas ações, do amor ao próximo, maior a onda que é criada e mais isso reflete, enfim, no meio onde as pessoas, os grupos, as ações acontecem, né? E Flávia, como se relacionar a cultura de paz com a paz no meio ambiente, né? Porque a gente está vivendo um período de muita catástrofe ambiental provocada pelo homem. Pois é, a paz ambiental é um dos pilares da ciência da cultura de paz, porque hoje ela está na academia, existe uma escola da Unesco, né, que trabalha especificamente com a cultura de paz. E a paz ambiental é uma das vertentes dessa cultura, porque o ambiente é a estrutura que abarca toda a vida, né? A vida é biosférica,
é uma esfera de vida. Então é fundamental que a gente possa propagar ações no sentido de preservar, conservar e ensinar a resiliência às pessoas, porque por mais que a nossa situação esteja difícil, sempre existe a possibilidade de melhora de conduta para que o lugar onde a gente está inserido melhore. E se as minhas ações estão pacificadas, os meus desejos estão tranquilizados, menor a influência negativa que eu causo no ambiente onde eu vivo, né? E me dá maior possibilidade de atuar restaurando, regenerando e cuidando, né? Depois do intervalo, a gente confere como a meditação se relaciona com a cultura de paz. Não sai daí, que o Eco Ideias volta já já! O João é naturólogo e contribuiu com a Semana de Paz oferecendo sua experiência com meditação, que pacifica o corpo e a mente. João, qual o papel da meditação na busca pela paz? A meditação são várias técnicas, né, que têm a finalidade de trazer o ser humano para o autoconhecimento, né? Então, na medida que a gente senta, fecha os olhos e presta atenção, por exemplo, na respiração, ou em todas as sensações, ou dependendo da técnica, né, a gente vai aprofundando nesse conhecimento interior, né, do seu microcosmo, do seu microsistema, e a gente vai achando essa relação, né, essa correlação com o macrocosmo. Então, na medida que a gente vai aprofundando no autoconhecimento, a gente vai percebendo o quanto que tudo que está fora, né, está dentro também. E isso traz essa sensação de tranquilidade, de saciedade, de que tudo está à mão, né, de que a gente faz parte do todo, né, de unidade. Com certeza. E como conseguir se desligar, né, do fogo, que nem você falou, tudo que está fora também está dentro. Só que é muitas vezes complicado para a pessoa conseguir desvencilhar do que está fora para conseguir meditar. Como lidar com as situações adversas, com as situações que fogem do controle da pessoa e continuar mantendo a paz interior? Bom, na medida que a gente vai aprofundando nesse autoconhecimento, a gente vai percebendo as nossas fragilidades também, as nossas necessidades, né? E isso amplia a nossa compreensão do outro também, né? Então, na medida que existem os conflitos, né, com o meio ambiente, com família, com trabalho, sociedade em geral, esse autoconhecimento ele vai dando uma certa tranquilidade no sentido da gente, bom, eu reconheço, né, as minhas necessidades, as minhas fragilidades e reconheço também as do outro, então a gente fica mais compreensivo, assim, né, por assim dizer. Assim. E quais são os benefícios, né, que a meditação traz para as pessoas? Os benefícios são muitos, assim, né? Desde alteração mesmo da estrutura cerebral, assim, né? O espessamento do lobo pré-frontal esquerdo, principalmente relacionado ao autocontrole, a emoções positivas, né? A sensação de felicidade, diminuição da pressão sanguínea, diminuição dos hormônios de estresse, por exemplo, cortisol, né? Aumento dos estados de tranquilidade, né, como eu disse, e melhora na qualidade de vida em geral, assim. E qual o papel da natureza na meditação? Como que a natureza pode ajudar quem está buscando meditar? A natureza ela está sendo identificado, né, a maioria dessas doenças urbanas, né, estão sendo identificadas como déficit de natureza hoje em dia. Então, a própria capacidade hipnótica da natureza, né, pela beleza que ela tem, né, por exemplo, você se distrai um pouquinho com a beleza de uma flor, de uma árvore, do céu. Essas distrações são já o tempo que o sistema nervoso precisa para se recuperar do estresse por ter que estar
num foco constante, assim, durante muitas horas no dia, que é o que geralmente gera os estados de esgotamento mental e nervoso por causa do excesso de trabalho hoje em dia, de ambientes fechados, computador, né, e foco excessivo e tenso, né, em alguma atividade. Como que a meditação se insere dentro da Semana de Paz, dentro da cultura de paz, e como que você prolonga essa atividade além dessa semana que vocês têm anualmente? Então, a gente tem o projeto de meditação pela paz aqui no Bosque da Comunidade, de domingo às 10 da manhã. Então, todas as pessoas da população inteira está convidada, né, para vir meditar com a gente. É um grupo autogerado, assim, então não tem nenhum líder, não tem nenhuma organização pré-estabelecida, assim. Então, cada semana a bandeira fica com uma pessoa e essa pessoa que escolheu, né, contribuir com a gente vai dar uma pesquisada ou vai trazer um tipo de meditação que ela pratica. A gente faz uma roda de conversa um pouquinho sobre meditação, sobre a técnica que ela trouxe e experimenta, né? E agora o João nos dá uma dica sobre meditação. Olha, o ideal é começar com 5 minutinhos por dia, né? Até você chegar a 20 pelo menos, né? Que é o ideal para você ter um efeito intenso no sistema nervoso, né? Mas começando com 5 minutos por dia, você pode preparar um ambiente agradável, sem muito estímulo externo, com um telefone desligado, né? Mais tranquilo possível, que você não vai ser interrompido nesses 5 minutos. Sentar confortavelmente, ou numa cadeira, ou no chão, como preferir, com a coluna reta, né? A cabeça também reta, o peito aberto e descomprimido, e prestar atenção na respiração. Essa é uma técnica bem simples, assim, que nesse momento de você estar prestando atenção na respiração, a mente vai estar, né, tentando manter as funções normais dela, que é prestar atenção nos problemas ou lembrar das coisas, e você gentilmente, com tranquilidade, assim, vai trazendo a mente de novo para o foco da respiração. E essa simplicidade é o que é difícil para a mente, assim, hoje em dia, né? A gente conseguir manter um estado tranquilo de só observar de uma forma relaxada, assim, né? E com esta dica, o Ecoideias fica por aqui. Para saber mais sobre ecologia, acesse o nosso site. É www.tv.unesp.br/ecoideias. E nós também estamos no Facebook. É /Ecoideias TV Unesp. Até o nosso próximo programa.